Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. E a doce paz do amigo Jesus continue em nossos corações. E assim possamos desfrutar de um momento, de uma tarde maravilhosa. Não somente de muita paz, mas acima de tudo de ricas reflexões. De modo que ao retornarmos aos nossos lares, possamos sair desta casa refletindo sobre tudo aquilo que foi conversado. E não somente refletindo, assumindo um propósito conosco mesmo, de vivermos alguma coisa que foi conversada. Porque vamos conversar em torno de Jesus. E Jesus é uma fonte inesgotável, que se presta para nos libertar na medida em que nos informa, que nos esclarece. O tema que a casa nos propõe conversarmos com vocês na noite de hoje, a fé e a caridade, ele se vê particularmente tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 13, é a bibliografia. Esse capítulo 11 tem por título Amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro grande mandamento segundo Jesus. E para iniciarmos a nossa conversação, lembrávamos de que todos nós, indistintamente, homens, mulheres, meninos, brancos, negros, católicos, evangélicos, espíritas, todos, buscamos incessantemente a felicidade. Quem dentre nós não quer ser feliz? Se existe uma pergunta cuja resposta seria unânime, seria a mesma resposta, você quer ser feliz? A um só tom de certeza responderíamos, sim, eu quero ser feliz. E o homem desde sempre procura a felicidade. Aí vem Jesus e nos diz, a felicidade não é deste mundo. Será que nessa hora Jesus estava nos condenando à infelicidade? Essas palavras de Jesus, essa máxima do Cristo, seria uma condenação à infelicidade? Não. É simplesmente uma constatação. Uma constatação de que, muito embora desejemos ardentemente a felicidade, a procuramos aonde ela não se encontra. E onde se encontra essa felicidade, afinal de contas? Bem mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Ela não está próxima de nós, não. Ela está dentro de nós. Jesus inúmeras vezes nos falou de felicidade. E nessas inúmeras oportunidades, ele se referia à felicidade usando de expressões como, por exemplo, o reino dos céus, o reino de Deus, o reino. E ele nos diz que esse reino não vem com aparências exteriores. Porque, na verdade, ele já existe em potencial dentro de cada um de nós. E nós, tolamente, arrastados por princípios egóicos, iludidos pela transitoriedade da matéria, na busca incessante do prazer de ordem eminentemente material, acreditando que aí seremos felizes. Nós não somos corpos, meus irmãos. Nos conscientizemos disso, é de suma importância. Nós somos espíritos. O corpo é uma vestimenta. Como esse corpo que nós estamos ocupando no momento, já ocupamos vários outros. Não necessariamente com as mesmas feições desse atual corpo. Não necessariamente com essa mesma cor de pele, nesse mesmo sexo, nessa mesma família.
nessa mesma condição socioeconômica, financeira. Não. Porque tudo isso não passa de meras contingências evolutivas, que se definem no mundo espiritual antes de aqui chegarmos na condição de encarnados. Nessa hora de definição, o que se prioriza são exatamente as nossas necessidades evolutivas e os nossos merecimentos. A partir daí se define a nossa futura natureza de vida. Mas tudo isso com um objetivo: propiciar-nos as melhores condições a uma celeridade evolutiva. Jesus, certa feita, nos disse: vós sois deuses. Será que um dia já paramos para refletir sobre essa lição de Jesus? Será que um dia já me olhei no espelho e conversando com mim mesmo, eu disse: puxa, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, porque afinal de contas Jesus nos disse que tudo o que Ele nos fala, Ele ouviu do Pai que está nos céus. Então, aos olhos de Deus também, nós somos deuses. Mas será que nós já paramos para refletir sobre esse sentenciar? Eu sou Deus? Em que sentido? Nós temos uma capacidade imensuravelmente poderosa para amarmos e não nos utilizamos dessa capacidade. Somos sementes em estado germinativo, mas que para tanto precisamos ser plantadas. E assim podermos germinar, e assim podermos florescer, e assim podermos dar frutos. Usamos uma linguagem figurada nessa hora, é bem verdade. É a capacidade de amar que precisa de investimentos. As oportunidades surgem em nossa vida. E nós simplesmente as jogamos, não raras vezes, na lata do lixo. Em momentos de exaltação, em momentos esporádicos, aproveitamos as oportunidades que a vida nos oferece para amarmos, para vivenciarmos o amor. Como se o amor fosse alguma coisa relativa tão somente ao poeta, ao cancioneiro, ao enamorado. Amor, quando tratado sob a ótica doutrinária espírita, refugiada em Jesus, adquire foros de profunda cientificidade. É ciência pura. É alimento insubstituível para o espírito que somos nós. Quando é que o homem vai entender isso? E acima de tudo, quando o homem vai viver essa verdade? No estudo da terceira parte do livro do livro dos Espíritos, melhor dizendo, onde Kardec, com toda a sua equipe de trabalhadores encarnados, sobe aqui, meu irmão. Obrigado. Com toda a sua equipe de trabalhadores encarnados, devotados ao cumprimento da ação missionária de codificar o Espiritismo, volta as suas atenções para o estudo das leis morais, que, segundo a espiritualidade amiga, encontram-se escritas em nossa consciência. E essa mesma espiritualidade nos esclarece que sofrimento é o nosso distanciamento dessas leis. Nós nos distanciamos dessas leis quando nós não as procuramos vivenciá-las. Obrigado. Aí, por iniciativa própria, criamos condições para que a infelicidade nos visite. Mas o contrário também é possível. E é com esse propósito que a doutrina espírita trabalha junto a nós. Que o mundo espiritual investe em relação a cada um de nós. Esforçarmos, orientando-nos, para que nós possamos então valorizar essa potencialidade incrível no campo do amor, da qual nós somos dotados, e com isso vivenciarmos as leis de Deus que estão escritas em nossa consciência.
Alguém a essa altura se levanta, mas não teria um meio mais prático, mais objetivo, mais sucinto, mais direto, para entendermos a vivência dessas leis? Tem. Bem direto, bem poucas palavras, bem objetivo. E isso nos é deixado por Jesus, quando ele nos deixa a conhecidíssima máxima: faz ao teu semelhante o que gostarias que o teu semelhante fizesse a ti mesmo. Aí se resume. Se resume a vivência das 10 leis morais que estão escritas em nossa consciência. Se nós respeitássemos sempre essa orientação crística, seríamos as pessoas mais felizes do mundo. Faz ao teu semelhante o que gostarias que o teu semelhante fizesse a ti próprio. O homem, levado por uma visão egoísta, ele não age assim na maioria das vezes. Tolamente intoxicado por uma visão que não reflete a verdade, se deixa arrastar por um superdimensionamento dos bens materiais, como se eles não fossem espíritos, colocando no plano secundário, terciário, no último plano, a necessidade de espiritualizar-se, como se ele pudesse ser feliz distanciado do amor. Nem procuremos a felicidade, meus irmãos, distanciada do amor, porque isso é mera perca de tempo. Nem procure felicidade distanciada do amor, porque vocês não vão encontrar. Infelicidade é do distanciamento do amor. Felicidade é a vivência desse mesmo amor. E não é uma questão de mera proposta de uma religião juvenil. Não é. É uma proposta eminentemente científica. Nos diz o Espírito de Joana de Ângeles que quando nós priorizamos o amor em nossas vidas e, consequentemente, espiritualizamos-nos cada vez mais, a nossa natureza espiritual adquire caráter de prevalência sobre a natureza material. E, consequentemente, temos condições de vivenciar situações dolorosas, fisicamente falando, como se nós estivéssemos acima daquela situação dolorosa, plainando sobre ela. A dor não nos atinge, nem a dor física e muito menos a dor moral. Nos diz esse mesmo Espírito irmão que quando nós amamos, nós que possuímos, todos nós indistintamente, uma glândula em nosso cérebro, chamada de pineal, por outros denominados de epífise. Essa glândula se encarrega de produzir uma substância que é derramada em nossa corrente sanguínea, possibilitando assim o melhor funcionamento do nosso sistema imunológico, na preservação da nossa integridade física e psíquica. Isso é ciência, gente. Isso é ciência. Hoje, cada vez mais, a visão acadêmica tem admitido essa verdade, defendida pela doutrina espírita há quase 161 anos. Porque para o mês vamos completar 161 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, há quase 161 anos, faltando só um mesinho, a doutrina espírita vem nos ensinando isso. Cientificamente, nos convidando racionalmente a vivermos o amor. Mas por que é que nós muitas vezes nos limitamos a momentos esporádicos, quando nós estamos, como a gente costuma dizer normalmente, de bom humor, a ajudar alguém? Hoje eu estou de bom humor, hoje eu vou fazer isso, vou ajudar. Será que precisamos estar de bom humor para ajudar? Se estamos de mau humor, aí é que nós encontramos motivos para ajudar. Porque ninguém quer ficar de mau humor. E o melhor remédio para sairmos desse sarcófago que nos coloca na posição de sofredores, de mau humor, de angustiados, é exatamente amando. O que acontece é que nós, raras vezes, nos libertamos
daquela visão vitimista que nós nos colocamos quando nós nos vemos vivenciando uma situação que não é do nosso agrado. Eu sou vítima do destino. Eu sou a pessoa mais azarenta do mundo. A minha estrela fica na traseira. Quando eu me sento, se apaga. Já vi tantas pessoas dizerem essa besteira. Como se nós fôssemos vítimas. Nós aqui somos os nossos algozes. Nós somos vítimas e algozes. No livro Obras Póstumas, o nosso codificador, Allan Kardec, ensina-nos que pouquíssimo de nós não somos obsessores de nós mesmos. Menino, essa é uma afirmação extremamente séria e extremamente preocupante. Eu sou obsessor de mim mesmo. E tem gente que ainda fica procurando justificativa diante da dor, imputando responsabilidade ao seu irmãozinho. É meu irmãozinho que não me deixa em paz. É você que não se deixa vir conviver com a paz. É você que não procura o caminho da paz. Nós somos vocacionados por Deus para o amor. E só encontraremos a paz, a autorrealização, o suprimento da nossa própria gênese, que é Deus e que é amor, quando nós amamos. Para sairmos daquele amor que só é, daquela postura que só nos leva a vivenciar o amor, a ajudar o próximo, quando nós estamos de bom humor, é aí que entra a fé. Alguém tem que dizer, o que é que tem a ver fé com bom humor? O que é que tem a ver fé com felicidade? Tem tudo a ver. Porque a fé se reveste de algumas características. Quando nós estudamos o capítulo da fé, mais particularmente estudado no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a fé, entre outras características, ela é corajosa, ela é perseverante, ela é calma, ela é humilde, ela é paciente, ela é ativa. Mas não estamos falando de uma fé qualquer. Não é a fé dogmatizada que não resiste à mínima crítica, por mais simplória que venha a ser essa crítica. Com todo respeito, os nossos irmãos seguidores de outras propostas cristãs, os nossos irmãos evangélicos, para ser mais taxativo, nossos irmãos católicos, ressaltam a passagem contida no Antigo Testamento, onde o grande líder hebreu, Abraão, oferece seu filho Isaque em holocausto. Fato que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, porque por ele o seu filho ia ser morto, derramar o sangue em louvor a Deus. Será que Deus quer ser louvado com o sangue de algum dos seus filhos, gente? Vamos raciocinar em termos antropomórficos. Qual o pai, qual é a mãe aqui presente que vai se sentir glorificada com o sangue do seu filho? Isso é uma psicopatia, isso é uma visão psicopática, uma visão masoquista, que se procura atribuir a Deus. Mas esse não é o Deus de Jesus, porque o Deus de Jesus é o Deus do amor, e que não quer a morte do ímpio, quer que ele se redima e viva, na medida que nenhuma ovelha que lhe foi confiada haverá de se perder. É totalmente diferente. É uma fé cega, uma fé que não resiste à razão, que não resiste a qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de análise. A fé proposta pela doutrina espírita
é uma fé estribada na compreensão. É aquela fé que tem condições de encarar a razão em qualquer circunstância, em qualquer época. E que nos capacita a nos tornarmos melhores. Porque ela vem de encontro aos nossos anseios de racionalidade, de homens do século 21, seres inteligentes da criação. Quem são os espíritos? Pergunta Kardec. Somos nós. Só que a espiritualidade ressalta nessa hora um diferencial que nos pertence. Somos seres inteligentes da criação. Aí é como se Kardec tivesse raciocinado nos seguintes termos. Então quer dizer que nós somos os seres inteligentes da criação? Então nada mais justo do que utilizarmos essa inteligência em nosso próprio benefício. Vamos ser inteligentes, vamos raciocinar, não vamos menosprezar essa prerrogativa da qual o rei nominal é dotado, que somos nós. Então vamos compreender e a partir da compreensão procurar viver. Para o espírita, nos ensina o espírito de verdade. Não basta simplesmente ver, ele tem que compreender. Porque a fé raciocinada é aquela fé inabalável, aquela certeza inabalável em Deus. Certeza que está muito além das meras crenças religiosas, porque essas se veem pautadas em princípios dogmáticos. É dogma. Quando você pergunta, é dogma. Mas eu não quero saber de dogma, eu quero saber de compreensão, eu quero saber como é que a coisa acontece. Por que perdoar? Por que amar? Por que sermos indulgentes? Por quê? Para cada uma dessas roupagens que o amor assume, a doutrina espírita se faz acompanhada de um elenco de motivações de ordem estritamente racional. E que faz por onde aqueles momentos a princípios esporádicos, quando nós estamos de bom humor, e que nos leva a praticarmos a caridade e se torne uma constante em nosso dia a dia. É como se alguém dissesse assim: se eu não comer, eu morro. Se a gente parar de comer, a gente não morre. Morre. Se deixar de alimentar o corpo, a gente morre. Fechar a boca, não botar mais nada para dentro, morre. Mas nós somos espíritos. Nós não morremos porque somos imortais, enquanto espíritos. Mas se eu deixo de alimentar o espírito, eu atrofio. Eu perco a minha significação. Eu desonro a minha origem, que é Deus e que é amor. Eu passo a procurar a tão almejada felicidade onde ela não se encontra. E nunca vou encontrá-la. É por isso que hoje se fala tanto em ansiedade, em estresse, em depressão. Porque o homem tolamente busca a felicidade onde ela não se encontra, nos prazeres egóicos. Essa semana aconteceu uma coisa tão engraçada, vou dividir com vocês, eu me lembrei. Tem muito a ver com o que nós estamos conversando, não, e ao mesmo tempo tem. Que mostra como nós somos, em linhas gerais, em determinados momentos. Eu fui visitar uma casa irmã essa semana, que era dada a oportunidade das pessoas perguntarem. Pode perguntar, aí eu peguei assim. Pergunta o que vocês quiserem. É só levantar o dedo. Tá bom. No dado momento, uma senhora levantou o dedo. Aí disse: eu queria que você me explicasse. Eu disse: pois não. Eu gosto de futebol. Aí apontou para a camisa. Ela estava com a camisa com o escudo do Santa Cruz. Aí eu disse: você é Santa Cruz, né? Porque ela apontou assim, quando ela disse que gostava de futebol, ela apontou para a camisa. Um dia desse eu fui para o campo, eu sou muito ansioso. Muito ansioso. Um dia desse, nós somos muito ansiosos. Ansiedade é a qualquer luxo do momento, né? Porque a ansiedade, a gente quer ser feliz, mas busca na ansiedade. É aquela pessoa que busca chifre e cabeça de cavalo. O ansioso é isso. Eu sou muito ansioso. Aí fui para um jogo um dia desse, e o jogador, o mesmo jogador, fez 2 gols contra o seu próprio time. Nisso eu fiquei me sentindo mal, ao ponto de ser socorrida pelos bombeiros. O que se deve ser a isso? O que se deve a isso? Perguntou ela.
esses 2 gols contra, foi contra o Santa Cruz. Aí ele disse, foi. Mas daqui mais explicação de quê? Explicar mais o quê? A mulher é ansiosa. O jogador faz 2 gols contra o Santa Cruz, que é o time dela. Espera mais o quê dessa mulher? Tem um paripá que fica lá tremendo, batendo no chão. Foi o que aconteceu. Eu disse, minha senhora, se liberte dessas fantasias, fruto do seu rico imaginário. Porque a ansiedade é uma coisa normal, em dado momento. Se eu vou fazer um vestibular e fico ansioso, isso é normal. Passou a prova, eu volto ao meu normal. Passou aquele momento do vestibular, eu volto ao meu normal. Mas existe a ansiedade patológica, que é fruto do nosso imaginário. A gente começa a ver fantasma em tudo que existe. Começa a ver o demônio com o rabinho, chifre e tridente em todo lugar. Como é que eu posso ser feliz assim? Isso é falta de fé. Paulo de Tarso dizia, ensinou-nos, se Deus está comigo, quem poderá estar contra mim? Ele está conosco, gente, mas será que nós estamos imbuídos dessa certeza? Quem se imbui dessa certeza não fica ansioso. Não fica jamais, seja quais sejam as circunstâncias, ele não fica ansioso, não fica temeroso, não fica. Porque ele confia, porque a fé raciocinada leva-lhe a entender que Deus realmente lhe ama. Aí a gente acha que Deus nos ama, mas é que aquele achar não é a certeza. Achar é uma coisa, ter certeza é mais do que achar. Eu acredito. Eu não estou perguntando se você acredita, estou perguntando se você tem certeza. Essa certeza você só desenvolve à medida que você se empenha em caminhar nessa direção. Essa fé raciocinada não é uma coisa que é dado gratuitamente. Não se transfere de uma pessoa para outra. É uma coisa que nós temos a capacidade de desenvolvê-la. É a fé que passa, antes de mais nada, pela compreensão. Conhecerás a verdade e a verdade nos libertará. Libertar de quê? De ansiedades, de medos, de fobias, de estresses, de depressões, desses motivos que nos levam ao sofrimento nos dias de hoje. Esse apego exagerado aos bens materiais, superdimensionando-os em detrimento aos valores espiritualizantes. Nunca ninguém inventou nenhum caixão de defunto com alguma gaveta. Mesmo que se inventasse, não valeria de nada. Ele não leva nada daqui. Contam que certa feita um homem recebeu a intimação da justiça. Quando ele recebeu a intimação, abriu o papel, o documento, o juiz quer me ver. Ficou apavorado. Não sabia o que se tratava, tinha um medo incrível de justiça. Aí foi atrás de um amigo dele. Olha, recebi a intimação da justiça, queria que você fosse comigo. Por que? Não, porque eu tenho muito medo de justiça. Se tu tem medo, medo tenho eu. Vou nada. Não vou de jeito nenhum. Tá bom, não vai. Foi atrás do outro amigo. Segundo amigo disse, como é, pai? Que recebesse a intimação da justiça. Foi, embora comigo, eu tenho muito medo de falar com o juiz. Eu vou com você, vou até a porta do fórum. Quando chegar lá, eu volto. Porque se tu tem medo de falar com o juiz, eu também tenho. Então, até a porta do fórum eu vou. Disse, mas, rapaz, na hora que eu mais preciso de você, você me abandona? É a hora que eu vou entrar para falar com o juiz, você me deixa. Eu não quero. Para que serve isso? Foi atrás do terceiro amigo. O terceiro amigo, quando soube da situação, disse, eu vou com você para onde for. Eu falo com o juiz, com o desembarcador, com o delegado, com o oficial de justiça, com quem seja, para defender os seus interesses. Uma história simplória, mas muito significativa. O primeiro amigo representa exatamente os nossos bens materiais, que tanto nos acumulam de preocupações,
que tanto ocupam o nosso tempo, mas que um dia vão ficar aqui, quando nós partirmos para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O segundo amigo representa os nossos parentes, os nossos amigos, que vão conosco até o momento em que o caixão desce ao túmulo. Dão adeus e vai embora. Ainda vai em paz, que Deus te acompanhe. Quando diz isso, não é bom. Pior tem aqueles que ficam dizendo, vai-te embora, Satã. E o terceiro amigo representa exatamente aqueles bens que nos enriquecem aonde nós estivermos. O desenvolvimento da nossa capacidade de amar, porque seremos aferidos no mundo espiritual pelo quanto de amor desenvolvemos, já que somos imensuravelmente capazes para amar uma quantidade que não se conta, que não se limita, que não fizemos ou fizemos uso dessa capacidade. Vai depender de cada um de nós. Esse é o nosso verdadeiro amigo. Então a fé, ela respalda, nos dá essa força, porque eu passo a compreender. E de repente eu começo a agradecer as possibilidades que a vida me oferece, no sentido de eu poder ajudar alguém. Tem pessoas que se sentem incomodadas, porque de repente um mendigo costumeiramente bate à sua porta. Por favor, pode me ajudar com alguma coisa, estou com fome. Quando ele bate pela segunda vez, começa, vixe, mas de novo. Agradeça a Deus, você está na posição de dar, de favorecer, de ajudar. Pior seria se você estivesse na condição de estar com a mão estendida, pedindo, coisa que você vai vir na medida em que você não valorizou a sua posição de momento, que é de dar. Dê, doe de si. Não existe. É aquilo que a doutrina espírita denomina no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo de a coragem da fé. É uma das características da fé.
Porque muitas vezes nós nos enchemos de bons propósitos no sentido de ajudar alguém, de levar uma palavra de consolo, nos valendo dos ensinamentos que já adquirimos ao frequentar a nossa casa espírita. Mas estamos diante de pessoas que não são espíritas. Consequentemente, estamos vulneráveis, muitas vezes, em circunstâncias como essa, a um sarcasmo, a uma incompreensão. Ah, vem tu com esse negócio de demônio. Pouco importa se eles vão compreender ou não. Jesus também foi acusado de trabalhar em nome de Beelzebul. Jesus saiu na cruz, nós queremos sair de que maneira? Eu me recordo que numa época atrás, em nosso ambiente de trabalho profissional, existia uma estagiária que ela se dizia espírita. Um dia ela chegou para mim e disse: Alexandre, amanhã eu não vou poder vir porque eu vou submeter a um teste numa determinada empresa para ver se eu consigo um emprego. Ela é estagiária lá, né? Estagiário não tem nenhuma segurança. É hoje, não é amanhã. Tá certo, vá. E ela se dizia espírita. No dia seguinte ela não veio, porque ela foi fazer a dita entrevista lá. No outro dia ela veio. Quando ela chegou, eu perguntei a ela: como é que foi lá a entrevista? Ela disse: foi bom. Eu acho que eu estive bem. Ela esteve bem realmente, tanto é que ela ficou no emprego, né? Cheguei lá, me deram um formulário para eu preencher o meu nome completo, o nome da mãe, o nome do pai, religião. Quando ela disse religião, eu disse: tu dissesse o quê? Parou assim, ficou assim, toda sem jeito, catucando os dedos, fica um dedo no bolso, próprio de quem está sem saber o que dizer. Menina, você disse o que, religião? Eu disse que era católica. Digo: oi, você não é espírita? Aí ela pegou e disse: mas sabe como é, né, Alexandre? Esse pessoal tem muito preconceito ainda contra o espiritismo. Vai que eu digo que eu sou espírita e não sou aprovado. Aquele que me reconhecer e me confessar perante os homens, eu reconhecerei perante Deus, nos diz Jesus. Às vezes as circunstâncias nos impedem de sermos bons, porque a sociedade está tão corrompida em determinadas ambientações, que ser bom é ser ridículo, é ser idiota, é ser um banana, um otário, é assim que eles denominam. Aí muitas vezes nos avergonhamos e deixamos de dar o testemunho a que Jesus nos convida quando Ele nos diz isso. Confessá-lo diante dos homens, reconhecê-lo diante dos homens. No livro dos Espíritos, ao estudarmos essa obra, aprendemos que os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons perderem essa timidez, eles prevalecerão. Tem vergonha de dizer, de professar uma virtude, de dizer que não comunga com aquela falcatrua, com aquela desonestidade, com aquele erro. Enquanto permanecermos com essa postura covarde em nossa sociedade, estaremos simplesmente alimentando essa onda de maus feitos que temos verificado, inclusive e principalmente no seio da sociedade brasileira. Infelizmente é verdade. Nós temos que ser corajosos para podermos prevalecermos. Um dia desse, na época da eleição próxima passada, uma casa irmã me convidou para falar sobre o tema: o espírita e a política. Qualquer tema pode ser tratado sobre a ótica doutrinária espírita, a partir da tribuna espírita, qualquer tema. Logicamente que ele não estava me convidando para fazer daquele momento um palanque político, mesmo porque eu não me ia sujeitar a isso.
Mas é necessário que nós esclareçamos qual é a visão espírita sobre a política. Porque nós temos uma visão distorcida e deixamos de praticar o bem exatamente por conta dessa visão distorcida sobre política. Somos tímidos. O espírita não entra na política. Quantas vezes? Por que não entra? Porque é uma nojeira. Enquanto você não entrar, a nojeira vai continuar. Só parar para pensar nisso. Eu não estou fazendo aqui apologia à política não, viu gente? Pelo amor de Deus. Eu estou tentando restaurar no coração de muitos de vocês, que eu tenho certeza, porque isso é parte da condição de espírito. O espírita não pode ir para a festa, o espírita não pode sorrir, o espírita não pode contar uma piada, o espírita não pode dançar, o espírita não pode meter-se em política. Nós podemos tudo. Tudo me é lícito, nos diz Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Bezerra de Menezes, o tão conclamado Bezerra de Menezes pelas hostes espíritas, ele foi político. Ele entrou na lama, mas ele não se sujou de lama. Ele entrou na lama, foi político, mas não se sujou de lama. Porque simplesmente ele saiu da timidez, costumeira timidez, a caracterizar os espíritas. Ele foi corajoso. É a fé que nos dá essa coragem, a coragem da fé. Sim, eu estou no meio de corruptos, mas eu não sou corrupto. Sim, eu estou no meio do mal, mas eu não me sujo com o mal. É com você começar então a plantar sementes de honestidade, de amor, de verdade. Se ninguém plantar, nunca ali vai florescer essas virtudes, meus irmãos. Nós queremos um mundo melhor, mas temos que fazer a nossa parte. Mesmo porque pesa sobre os ombros de todos nós espíritas muita responsabilidade na mudança dessa face, dessa sociedade enferma em que nós nos encontramos, onde impera a violência, a desonestidade, a droga. Infelizmente é verdade. Então a fé é corajosa, ela é ativa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nos ensina Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então temos que ser ativos, temos que nos movimentar para fazermos a vontade do Pai. Tiago Maior, na sua Epístola Universal, nos diz: fé sem obras é uma fé morta. De que adianta eu dizer, eu acredito em Jesus, eu amo Deus, mas quando chega na hora de comprovar essas afirmações, nós passamos a margem, por falta de coragem. Pedro negou Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse, por covardia. Pilatos lavou as mãos, mesmo não encontrando nenhum pecado naquele justo, depois de conversar com ele durante um bom tempo. E aí lava as mãos, acreditando que assim estaria isento de responsabilidade. Até quando vamos pedir bacias d'água para lavarmos as nossas mãos? Por acharmos que assim estaremos isentos de responsabilidade. Tem nada a ver com isso. Você tem a ver, sim. Você tem a ver. Desenvolvamos a consciência, meus irmãos, de que pobres sempre teremos. Pobres sempre teremos, conforme nos afirma Jesus. Mas nem sempre teremos Jesus. A mim nem sempre tereis, nos diz ele. Pobre sempre. Mas o que acontece é que nós, com o nosso egoísmo, estamos criando a classe social daqueles que se veem abaixo da linha de pobreza financeira, econômica. Esses não são os pobres, financeira e monetariamente falando. Esses são os miseráveis. Esses não estão em cumprimento aos desígnios de Deus. São decorrentes do nosso egoísmo. Eu penso que esmagando o próximo, às custas da sua lágrima, eu poderei ser feliz. Tolo engano. A fé raciocinada nos mostra claramente
E só seremos plenamente felizes quando esgotarmos a nossa capacidade em fazermos o bem. Queremos ser felizes. Aí vem a pergunta: você pelo menos se esforça, pelo menos se esforça em esgotar a sua capacidade em fazer o bem? Porque isso não quer dizer que eu quero fazer o bem sempre. Às vezes tem condições que você encontra os seus limites, se depara com os seus limites. Você chega até esse ponto de se defrontar com o seu limite. Se você não chega a esse ponto, meus irmãos, tenha certeza, você pode almejar a felicidade a todo custo, mas nunca vai encontrá-la. Nunca vai encontrá-la. Eu já vi espíritas dizerem assim: a felicidade não é deste mundo não, a terra é um vale de lágrimas, nós estamos aqui é para sofrer mesmo. Isso é mentira. Isso é quem nunca estudou. Quem estuda espiritismo sabe perfeitamente, está lá no livro dos médios, parece que é a pergunta 614, se não me engano. Posso estar enganado com relação ao número da pergunta, mas está lá no livro dos espíritos. Nós temos condições de sermos felizes, tanto quanto o nosso estágio evolutivo nos permite sermos felizes. E por que não somos? Porque nós nos distanciamos das leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. Porque convivemos com a consciência nos cobrando, nos exigindo, nos pedindo que modifiquemos a nossa proposta de vida, a lente dos nossos óculos. E nós nem sequer, minimamente, nos esforçamos para que isso possa acontecer. E assim mesmo queremos ser felizes. Impossível, meus irmãos. Se a felicidade está dentro de mim, ninguém tem condições de penetrar nesse meu mundo interior para se encontrar com a felicidade. Ninguém tem essa chave. Para encerrar, vou deixar vocês com uma história que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Uma história verdadeira. E que me veio a lembrança agora. O grande escritor, aliás, o grande pintor, artista plástico Hollywood, certa feita pintou uma obra de arte chamado A Luz do Mundo, um quadro em que ele representava Jesus pegando uma lamparina com a mão esquerda, como se aqui fosse a lamparina, o microfone, e com a mão direita batendo numa porta. O quadro era isso. Um crítico de arte, observando aquela obra, fez o seguinte comentário: essa obra está incompleta. O artista, vindo a saber do comentário do crítico de arte, procurou para saber por que ele disse que sua obra estava incompleta. E o crítico disse: está incompleta porque toda porta tem uma maçaneta. E a porta que você pintou não tem maçaneta. Esse: minha obra não está incompleta, disse o artista. Porque essa porta representa a porta dos nossos corações, cuja maçaneta se encontra por dentro, de tal sorte que somente nós temos condições de abri-la. Que a noite de hoje, meus irmãos, tenha nos servido de estímulo para que nós possamos nos sentir irrefreavelmente convidados a abrirmos essa porta dos nossos corações. E Jesus possa transitar por ela, indo e vindo, em todos os momentos de nossas vidas. Se um dia conseguirmos abrir essa porta do nosso coração, permitindo o livre trânsito de Jesus, seremos as pessoas mais felizes do mundo. Que levemos desta casa essa certeza no dia de hoje. Assim seja.